Bom, pessoal, vamos começar aqui a gravar a aula de hoje, certo? A aula de hoje é sobre dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, ele é um cálculo parecido com a dilatação linear e com a dilatação superficial. A fórmula é bem semelhante, só que agora nós vamos ter aqui, ó, variação de dilatação volumétrica, certo? Dilatação volumétrica, certo? Desculpa. É igual a volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes variação de temperatura. Aí você tem que olhar o seguinte, o coeficiente de dilatação volumétrica, pessoal, ele é sempre 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, gama é 3 vezes o alfa. Certo? Vocês têm que estar ligados sempre nisso. Porque pode vir questões que ele venha já com coeficiente de dilatação volumétrica e pode vir questões que ele traga coeficiente de dilatação linear, certo? Então vamos ver essa situação aqui, ó. Um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões iguais a 10 vezes 20 vezes 30 centímetros, certo? Sendo constituído, de um material cujo coeficiente de dilatação linear, eu até marquei aqui, ó, linear, é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine o acréscimo de volume quando sua temperatura aumentar para 110 graus Celsius. Então, veja só. Como eu disse aqui, a gente já trabalhou com a fórmula. A primeira coisa que a gente tem que achar é o seguinte, é o volume desta figura. O volume inicial, que seria o volume aqui, como ele não deu na questão, ele deu as dimensões, e como é um paralelepípedo, então você sabe que o volume VI vai ser igual a multiplicação de 10 vezes 20 vezes 30. Tá aqui, ó. Você tem essa multiplicação 10 vezes 20 vezes 30, que vai dar um total de volume inicial, vai dar de 6.000 centímetros cúbicos. Então, automaticamente, você já tem o volume inicial. Agora, nós vamos ter que descobrir o coeficiente de dilatação volumétrica. Lembrando que na questão ele determinou aqui o coeficiente de dilatação linear. Eu já coloquei aqui em cima que disse aqui o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, só para você achar o gama, que é essa letrinha grega aqui, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, você vai pegar o coeficiente de dilatação linear, que eu tenho na questão, que é 8 vezes 10 a menos 6. Não precisa botar graus Celsius a menos 1, que isso é só unidade de medida. Você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 3. Então, vezes 3, certo? Então, feito isso aqui, ó, você vai ter aqui, ó, gama vai ser igual. Você só precisa multiplicar 8 vezes 3, que vai dar 24. E repetir, vezes 10 a menos 6. Então, agora você acabou de achar o coeficiente de dilatação volumétrica. Está faltando somente agora variação de temperatura, que vai ser dado por ΔT, vai ser dado por temperatura final, 110 graus, não sei nem botar, menos a temperatura inicial, 10 graus. Então, vai dar um total de ΔT, vai dar um total de 100 graus. Então, aqui agora a gente já acabou de achar a variação de temperatura, achamos o coeficiente de dilatação volumétrica e achamos o volume. Só é substituir na fórmula, que a fórmula é essa aqui, ó. ΔV vai ser igual a volume inicial vezes variação de dilatação volumétrica vezes variação de temperatura. Então, pegando os valores aqui, ó, quem é o volume inicial? 6.000 vezes coeficiente de dilatação volumétrica, a gente acabou de achar. 24 vezes 10 a menos 6, certo? E, por último, variação de temperatura, 100. Quando você multiplicar 6.000 vezes 100, vai dar um total de 600.000. 600.000 vezes 24
vai dar um total de 14 milhões e 400 mil. Então, a gente só multiplicou esse e esse aqui. Tá faltando o 10 a menos 6. O 10 a menos 6, pessoal, você não precisa multiplicar. É só você andar com a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, aqui, ó, como a vírgula não tem vírgula esse número, a vírgula está aqui, ó. Vamos andar 10 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, entre os dois 4. Então, automaticamente, esses zeros vão deixar de ter valor. E eu vou ter que o acréscimo de volume, a variação volumétrica desse recipiente, desse paralelepípedo, vai ser de 14,4 centímetros cúbicos. Simples assim, certo, pessoal? Vou passar outro exemplo para vocês se familiarizarem melhor com essa situação. Veja aqui o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos aqui, ó, um recipiente de cobre tem 100 centímetros cúbicos de volume. Então, diferente do primeiro caso, aqui ele já deu volume. Então, eu já tenho o volume inicial, que é 100 centímetros cúbicos, certo? Eu já tenho aqui o volume inicial. Então, agora ele diz o seguinte: o volume de 100 centímetros cúbicos, a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica, olha que ele já deu também o coeficiente de dilatação volumétrica do cobre, é igual a 51 vezes 10 a menos 6. Então, ele já deu também o coeficiente de dilatação volumétrica, que nesse caso aqui é 51 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, certo? Então, ele já deu o coeficiente de dilatação volumétrica. Também não vou precisar calcular como primeiro exemplo. Calcule a capacidade do recipiente a 30 graus Celsius. Então, ele quer saber a capacidade do recipiente, ele quer a capacidade total. Ele não quer só a dilatação ou o acréscimo de volume desse recipiente. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular a variação de temperatura, que nós sabemos que é a temperatura final menos a temperatura inicial. E nesse caso aqui é uma conta bem simples, seria 30 menos 10, que a gente não precisa nem se preocupar em fazer, já vai saber que é 20 graus Celsius, certo? E agora é só colocar na fórmula, que a fórmula diz o quê? Que variação de volume ou dilatação volumétrica, certo? Lembrando a vocês que é o seguinte, ele quer a capacidade total do recipiente. Então, primeiro eu tenho que calcular o acréscimo, quanto esse recipiente cresceu ou dilatou-se. Então, eu vou pegar a fórmula, tá aqui, ó, ΔV é igual a volume inicial vezes dilatação volumétrica vezes variação de temperatura. ΔV, ou acréscimo, dilatação volumétrica, é dado por volume inicial, 100 centímetros cúbicos, só para citar o 100, vezes coeficiente de dilatação volumétrica, 51 vezes 10 a menos 6, vezes variação de temperatura, que foi 20 graus. Quando eu fizer 100 vezes 51, vai dar 5.100. 5.100 vezes 20, vai dar um total de 102.000, certo? Desculpa aí um pouco, eu demoro de fazer o cálculo aqui para não ficar muito tenso o vídeo. Então vai dar um total de 102.000 centímetros. Só que eu só multipliquei 100 vezes 51 vezes 20. E agora eu preciso botar quem? 10 a menos 6, vou andar 6 casas com a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vai vir para aqui para frente, certo? Então, antes da vírgula vai ter que ter um zero. Então, no total, eu vou ter aqui, ó, volume, dilatação volumétrica vai ser 0,102 centímetros cúbicos, porque eu não preciso desse zero após a vírgula. Feito isso, eu achei o acréscimo, só que ele quer a capacidade final.
Ele quer quanto ficou esse recipiente, agora cabe quantos litros, quantos centímetros cúbicos de água ou de qualquer volume, certo? De qualquer substância. Então, para saber o volume final, que é o que ele quer, volume final é dado por volume inicial mais a dilatação volumétrica. Então, volume final vai ser dado por volume inicial, que é 100, mais a dilatação volumétrica, 0,102. Volume final vai ser igual a 100,102 centímetros cúbicos, certo? Então, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido um pouco sobre datação volumétrica. Um grande abraço a todos e qualquer dúvida, bota aí o comentário aí no grupo, tá bom? Se quiser seguir o canal também para dar uma força, sinta-se à vontade.